E a gente fala agora de um assunto que está dando o que falar. O governo federal enviou o projeto para regulamentar as relações entre motoristas de aplicativos e as plataformas. É sobre isso que nós vamos conversar agora com o Maurício Correia da Veiga, que é sócio do Correia da Veiga Advogados. Doutor Maurício, obrigado, em primeiro lugar, pela presença, por atender aqui a nossa equipe. Seja bem-vindo, bom dia. Olá, bom dia. Eu é que agradeço a oportunidade de falar com a equipe, com os telespectadores da Jovem Pan News. Doutor Maurício, na prática, o que é que vai mudar na vida dos motoristas e a grande preocupação que a gente ouviu desde o começo da semana, quando o governo apresentou essa proposta, é especialmente daqueles motoristas que têm nos aplicativos uma segunda fonte de renda, que não tem no aplicativo a sua função principal, que fazem um bico dirigindo, que têm um outro emprego, mas que dirigem por algumas horas do dia ou que dirigem só nos finais de semana, que usam o aplicativo como um complemento. A partir dessa formalização que está sendo proposta pelo governo, isso inviabilizaria a atividade desses motoristas que foram para os aplicativos, migraram para os aplicativos usando o serviço como um bico. Agora, para eles, vai ser inviabilizada essa atividade, doutor? Olha, de fato, não. O projeto de lei, ele traz aqui algumas regulamentações, mas ele é objeto de críticas, e críticas ali verdadeiramente construtivas, porque, primeiro, era necessária uma legislação que pudesse acompanhar a realidade desses motoristas. Infelizmente, no Brasil, até hoje, em pleno ano de 2024, ainda temos ali um diploma, que é a consolidação das leis do trabalho, um diploma legislativo, que só reconhece se é empregado ou se não é empregado. Ou seja, uma visão ali muito pobre em relação às novas relações de trabalho que atualmente existem. O motorista de aplicativo, ele não é um empregado comum. Ele está inserido dentro de uma categoria que tem uma autonomia. E esse projeto de lei, ele poderia ter sido ali mais arrojado, ter trazido, por exemplo, questões relacionadas ao seguro desse motorista, porque é uma atividade que você está ali sujeito a acidentes, por exemplo. A legislação poderia ter uma previsão nesse sentido, mas não. A legislação, até por ser uma iniciativa do governo, se preocupou muito mais com a arrecadação do governo do que com o próprio motorista. Fala ali em um valor de salário mínimo hora, mas que na prática, inclusive essa semana, foram várias notícias ali de motoristas, por exemplo, que tiram até R$10.000 por mês com o aplicativo. E o salário mínimo hora ali que foi assegurado é muito inferior a isso. É maior que o salário mínimo normal, mas inferior ao que na prática esses motoristas recebem. E, na verdade, esse projeto de lei ele se preocupa ali em fazer com que o motorista pague a contribuição previdenciária, ou seja, pague o INSS. E também permite ali a criação de um sindicato que vai zelar por prerrogativas inerentes a essa categoria específica. A partir do momento que esse sindicato for celebrar normas coletivas, seja um acordo coletivo, uma convenção coletiva, o motorista vai ter que pagar a contribuição assistencial. Ou seja, a lei criou esse projeto de lei, né? Ele cria muito mais ônus para os motoristas do que efetivamente ali benefícios de uma regulamentação. Agora, o principal e o mais importante é que não é possível que até os dias de hoje só tenhamos duas possibilidades de relações, ou seja, a ausência de uma relação empregatícia ou aquele autônomo que tem que se virar sozinho. Então, aqui, pelo menos, né, o ponto benéfico que dá ali uma luz para uma novidade é justamente uma categoria híbrida, digamos assim, que não é aquele empregado que nós conhecemos com todos os direitos da CLT, não é mesmo? E nem aquele que está totalmente desamparado e desprotegido. Então, foi criada ali uma nova categoria, o que é muito salutar, porque não é crível, não é mesmo, que até hoje nós tenhamos somente essa visão binária, ou é empregado ou não é empregado. Plenamente possível que haja, então, uma terceira categoria, ou seja, uma nova relação de trabalho que seja recebida por todos aqueles que estão envolvidos.
Ou seja, doutor, o senhor falou que poucos benefícios, ali entram os direitos trabalhistas, achei interessante que o senhor falou também a respeito da Previdência, passa a ser contribuinte, como o Vitor falou, geralmente esse motorista, ele tem um trabalho fixo e usa, de repente, à tarde, um outro período, para trabalhar com um bico mesmo, né, uma renda extra. De fato, para esta pessoa, isso já não seria mais um benefício trabalhar ali como motorista de aplicativo? Olha, na verdade, pode ser um benefício sim, Elisângela, porque é totalmente previsível e totalmente abarcado por essa legislação essa possibilidade. Porque o que essa lei prevê, estabelecer ali balizas, por exemplo, o motorista ele vai ter um período máximo de conexão de 12 horas por dia. Ele não pode ficar mais do que esse tempo em atividade. Isso é importante, é salutar, e claro, para aquela pessoa que é uma segunda fonte de renda, digamos assim, não é mesmo? Essa pessoa vai poder fazer e essa limitação não vai atingi-la. Agora, um ponto que esse projeto de lei preocupa e que poucas pessoas comentam acerca desse assunto é que tem um artigo ali, o artigo 6º, que ele cria praticamente uma estabilidade para esse motorista, o que faz com que a empresa operadora do aplicativo só possa descredenciá-lo em casos ali de fraude, de abuso na utilização do serviço, ou então uma má utilização da plataforma. Essa é uma previsão que é complicada, porque a partir do momento que o legislador estabelece ali de forma objetiva quais são os critérios para você desligar aquele empregado ou aquele prestador de serviço, vamos dizer assim, você cria uma estabilidade para ele. Então, é importante até que o próprio Congresso esteja atento, porque, do contrário, você vai criar aí uma nova categoria, não é mesmo? Que não é o empregado com aqueles direitos todos da CLT e nem a pessoa que não tem direito nenhum, mas uma terceira categoria que tem uma estabilidade no emprego e que ficaria ali, as empresas operadoras ficariam reféns porque precisariam de um critério objetivo que está na lei para poder desligar esse motorista. Agora, respondendo, né, objetivamente a sua pergunta, para o que o projeto de lei propõe para aquela pessoa que faz um bico, que tem ali uma atividade extra, não é um empecilho e, inclusive, em relação à própria contribuição previdenciária, pode ser até que ela fique dispensada desse recolhimento se ela, por exemplo, já atinge o teto do recolhimento em razão da outra atividade que ela exerce. Ô, doutor, e rapidinho, só mais uma dúvida antes de passar para o Roberto Mota, que vai fazer a pergunta na sequência. Vou até pedir para o senhor ser breve na resposta. E para a contratação dos motoristas, porque hoje não tem limite, né? Quem quer começar a dirigir por um aplicativo, vai lá, se cadastra, se preenchidos todos os requisitos, né? Se comprovada a habilitação, se comprovadas lá as exigências necessárias, a pessoa se torna motorista. E agora, sendo um trabalho formal, a empresa vai ter que contratar, vai ter que abrir vagas. Se não tiver vaga, a pessoa não vai conseguir se tornar motorista? Como é que vai funcionar isso, doutor Maurício? Rapidinho. Olha, em relação a esses critérios, não vai haver muita mudança, não, porque a lei não traz essas nuances. Então, isso vai ficar como uma liberalidade mesmo, né, da própria empresa operadora e prestadora de serviço por aplicativo. Perfeito. Você, Mota? Doutor, eu uma vez peguei um motorista de Uber que ele me contou que ele trabalhava ali com muita alegria, porque ele era servidor público, ele trabalhava de dia no hospital e à noite ele trabalhava no Uber para complementar a renda dele. Ele estava guardando dinheiro para se aposentar e para comprar uma casa. Como fica a situação desse motorista, que é servidor público e usa o Uber para complementar a renda? Ele vai poder continuar trabalhando nessa nova lei?
Olha, a princípio sim, porque o que essa nova lei traz, claro, esse exemplo, doutor Mota, que você mencionou, que é uma realidade muito frequente no Brasil, acaba que não é a maioria dos casos. A ideia do projeto de lei é justamente trazer ali seguranças mínimas para aquelas pessoas que utilizam até o próprio aplicativo como a sua atividade única e principal, e que estavam totalmente desamparadas. Para essas pessoas que já têm ali uma atividade, não é mesmo? Esse projeto de lei, ele não vai trazer ali muitas consequências, salvo em relação a esse ponto que eu falei, porque a empresa operadora, se o texto for aprovado do jeito que está, a empresa operadora não vai poder demitir sem qualquer justificativa, ou seja, terá que observar só naquelas hipóteses de fraude, de má utilização, de abuso, é que vai poder haver demissão, o que gera ali uma estabilidade. Então, o projeto de lei visa proteger aquela pessoa, aquele motorista que tem ali do Uber a sua atividade principal. Aqueles que têm outras atividades, não vai ter ali muita diferença, a não ser evidente, né, a questão de recolhimento, seja previdenciário, seja contribuição assistencial, mas a ideia é você proteger, você poder trazer para formalidade e evitar essas discussões jurídicas. Hoje, a Justiça do Trabalho só tem duas opções: ou nega ali o vínculo de emprego ou reconhece o vínculo de emprego, não tem uma opção. Hoje, você tem ali uma terceira opção, que é um prestador de serviço híbrido, que tem ali a sua autonomia com direitos mínimos assegurados pela lei. Ok, doutor Maurício Veiga, obrigado mais uma vez, doutor, pela presença aqui com a gente no Jornal da Manhã. Um bom dia, ótimo final de semana. Eu que agradeço, ótimo final de semana para você e todos os telespectadores. Obrigado.